Olá, bem-vindos a mais um programa A Arte da Guerra, como sempre com o embaixador Francisco Seixas da Costa. Antes do mais, pedindo desculpa pela fraca qualidade da câmara do interrogador, não estou ainda num abrigo nuclear, mas, embaixador, a pergunta é essa: estamos às portas da Terceira Guerra? Não, parece-me que não. Ah, para haver uma guerra, digamos, era preciso haver dois lados, uma guerra, particularmente uma guerra global, e não parece que neste momento os outros lados, para além dos Estados Unidos, estejam interessados numa guerra. E por isso mesmo o que vamos assistir, muito provavelmente, é um conjunto de batalhas que às vezes pronunciam uma guerra, mas se não passarem um determinado limiar, acabarão por ficar mais ou menos contidas. Portanto, para responder à sua pergunta, não me parece, isto vale o que vale, e aí nesse caso você terá a possibilidade de já estar no abrigo e eu ainda não, mas não parece que vamos ter uma guerra tão cedo. Dito isto, é evidente que a situação agravou-se na última semana de forma muito clara, quer dizer, mas também eu vou dizer nada que não se estivesse à espera. Uhum. E regressando indiretamente à questão, nós temos que perceber o seguinte: no Médio Oriente há uma tensão que se mantém há décadas, e essa tensão, no fundo, tem tido erupções pontuais em diversos cenários. O elemento básico desta tensão, nós sabíamos, é o papel do Irão naquela região e a ameaça que o Irão representa para Israel. Vale a pena lembrar só no minuto o seguinte: desde a queda do Shah em 1979, já estamos a falar de 45 anos, 46 anos, um, o Irão tem sido dominado por uma, eu costumo chamar uma aristocracia clerical que tem um discurso extremamente radical. Vale a pena dizer que esta aristocracia clerical, e para os nossos espectadores, representa, digamos, o eixo chamado eixo xiita, que é uma das obediências dentro do mundo muçulmano, a outra é a obediência sunita. E a obediência sunita dentro do mundo muçulmano também está subdividida e é, digamos, titulada pela Arábia Saudita e numa outra corrente pelo Egito e pela Irmandade Muçulmana. A corrente xiita, representada pelo Irão, teve desde a tomada do Irão por esta aristocracia, digamos, clerical, um discurso extremamente agressivo relativamente não apenas a Israel, mas também aos Estados Unidos. Vale a pena lembrar que, e as pessoas às vezes podem se esquecer, que imediatamente após a chegada ao poder do Ayatollah Khomeini, com os seus guardas revolucionários, etc., houve um assalto à embaixada dos Estados Unidos em Teherão, com a prisão dos funcionários e dos diplomatas. Isso demorou anos a resolver, foi objeto inclusivamente de uma tentativa de militar ordenada pelos Estados Unidos enfim, sem sucesso, e portanto o Irão manteve ao longo desses anos uma narrativa de ódio a Israel, de ódio aos Estados Unidos, eu diria quase vilificados como se fossem o demónio num tempo e num templo cívico como é a vida do Irão. Isso não foi sem consequências, isto é, o mundo ocidental habituou-se a ver o Irão como um fator de desestabilização. Uh, e foi-o, outros países tenham contribuído para isso, os Estados Unidos ao terem invadido o Iraque da forma que o fizeram em 2003, sem mandato das Nações Unidas, acabaram por destruir o poder iraquiano, que de uma certa maneira funcionava como um contraponto ao poder iraniano naquela área. Portanto, o discurso iraniano foi capaz de ter alguma consequência no plano da sua influência, isto é, tem uma influência muito grande dentro do Iraque, e criou uma espécie de longos braços que eram em particular o Hezbollah
no Líbano, e também o Hezbollah, que funcionava com a Jihad Islâmica na Síria, num certo momento. Portanto, o Irão, num certo momento, tinha influência ali no Iraque, tinha influência dentro da Síria, uma grande influência através do Hezbollah no Líbano, e começou a ter, isto era uma coisa que não se sabia, não se sabia mesmo, era uma influência financeira no armamento do Hamas dentro de Gaza. Porque o Hamas é de obediência sunita e não xiita, e pensava-se que esta divisão acabaria por não funcionar, por fazer com que o Hamas não fosse seduzido Só que para o Hamas tudo o que viesse à rede era peixe em termos de apoio, e portanto o Irão acabou por também estar nisso. E portanto para o mundo ocidental, em particular para os Estados Unidos e para os países europeus, o Irão passou a ser uma ameaça. E o grande elemento central dessa ameaça era a circunstância de o Irão, desde muito cedo, ter decidido fazer um enriquecimento urânio que o Irão diz que é para fins pacíficos, tanto mais que é subscritor do Tratado de Não Proliferação Nuclear, Que ameaça e a sair maioria até, dos aliás. países. Houve uma pequena ameaça, mas não está Sim, concretizada sim. em nenhuma decisão política. E durante o tempo da administração Obama foi possível negociar entre os países europeus que tinham alguma influência na altura, hoje não tem nenhuma, que era o Reino Unido, a França e a Alemanha, com os Estados Unidos. Foi possível negociar um acordo que fazia com que o Irão abandonasse as suas ambições de natureza nuclear, que todo o mundo suspeitava que eram para fins militares, e que eles diziam que não era para fins militares, mas toda a gente acha que era para fins militares, e isso através de uma fiscalização da Agência Internacional de Energia Atómica e de algumas promessas em termos de algumas ajudas, nomeadamente o levantamento de sanções, etc. E é preciso ver o seguinte: o Irão estava sob sanções decididas pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas, isto é, decididas com o apoio da Rússia e da China, o que prova bem o isolamento do Irão no plano internacional. Mas não obstante isso, teve toda esta sua disponibilidade e toda a sua ação para a questão nuclear. Os Estados Unidos, com a chegada de Trump em 2018, abandonaram esse acordo que estava ali feito. Agora se percebe melhor porque é que o abandonaram. Porque Israel não quis. Israel teme sempre que o acordo, por muito negociado que seja, acabe por facilitar a longo prazo a obtenção da bomba nuclear pelo Irão. Ora, Israel, que tem a bomba nuclear e que não a tem, e que não é fiscalizado, contrariamente ao Irão, e que era fiscalizado pela Agência Internacional de Energia Atómica, mas que vive sob uma espécie de bênção mundial, no sentido de que pode fazer o que quiser, independentemente de ser legal ou não, como agora, aliás, agora se viu. Israel forçou, de certa maneira, a administração Trump a sair do acordo, e agora não só isso, agora perante, digamos, a iminência de uma nova negociação entre os Estados Unidos e o Irão, Israel decide atacar o Irão, com a complacência objetiva dos Estados Unidos, que não só, digamos, não reagiram negativamente a isso, como pelo contrário, acabaram por complementar a ação militar iraniana com uma ação, digamos, que só os Estados Unidos podiam fazer junto das 3 zonas que dentro do Irão, onde estariam dentro do Irão a ser desenvolvidos esses enriquecimento do urânio. Há quem diga, e isso também parece evidente nos últimos dias, que o Irão, entretanto, terá tirado o urânio dessas zonas e que, neste momento, digamos, a questão volta, eu não digo ao princípio, pela simples razão de que o Irão, morreram 1000 e tal pessoas no Irão, o Irão começou a reagir já agora contra Israel, onde morreram 20 e tal, e o Irão está neste momento, outra vez, neste momento, bastante isolado, e vale a pena dizê-lo, nunca esteve tão isolado, tanto mais que a Rússia e a China, para além de algumas declarações de natureza, digamos, retórica, não lhe deram grande espaço, e o Irão, neste momento, perdeu a sua capacidade de influência na Síria, um dos países que não condenou a ação israelita, perdeu grande parte da sua força no Líbano, onde a luta entre Israel
o Hezbollah, de certa maneira, foi muito favorável a Israel, e apenas tem os Houthis no Iémen, que são flagelados regularmente pelos Estados Unidos para evitar, digamos, a entrada, as dificuldades que eles criam à entrada dos barcos no Mar Vermelho. E, portanto, o Irão está bastante isolado e é, a meu ver, o grande perdedor desta guerra, embora possa continuar numa guerra de atrito, um pouco a sacrifício da sua população, que vive hoje uma situação bastante complicada, mas isto faz parte da ideologia e da narrativa do regime. E parece-lhe, para uma resposta rápida antes do primeiro intervalo, embaixador, parece-lhe que, apesar de todo esse cenário, o regime de Teherão dos ayatollahs estará em risco? Eu, de certa maneira, tenho a noção que esta nova situação, como é tradicional, aliás, nos países que estão em guerra, acaba por favorecer o regime. Isto é, o regime é bastante contestado, contrariamente ao que as pessoas pensam e ao que uma certa imprensa diz, dentro do Irão há alguma liberdade política, é uma liberdade muito condenada, é uma liberdade, digamos, tapada por esse regime, mas há alguma liberdade política. Essa liberdade política tem várias nuances, algumas mais radicais, outras próximas países ocidentais, mas isso não será. Acho que neste momento o Irão é capaz, o Ayatollah e a sua equipa são capazes de ter encontrado um balão de oxigênio para sobreviver por mais algum tempo. Agora, a situação dentro do Irão é muito complicada. Mudar o regime, como Israel gostaria de fazer e os Estados Unidos gostariam de fazer, e muito provavelmente, dizendo ou não, a esmagadora maioria dos países europeus gostaria de o fazer, é capaz de ser um pouco difícil. Claro. Obrigado, embaixador. Vamos fazer aqui o primeiro intervalo do programa de hoje, monotemático, como é evidente que teria que ser. Voltamos já de seguida à segunda parte. Obrigado. Bem-vindos à segunda parte de A Arte da Guerra, exatamente para continuar na linha que tínhamos seguido no final da primeira parte. Embaixador, pergunto-lhe se dá algum valor ao filho do antigo Shah da Pérsia que resolveu, alguém por ele com certeza o terá induzido a isso, que resolveu achar que é a pessoa certa para substituir o regime dos ayatollahs. Como é que vê essa parte da questão, embaixador? António, a história não costuma voltar muito atrás. E no caso do filho do Shah, uh, era capaz de ser um pouco difícil acontecer uma restauração monárquica no Irão. Quer dizer, as soluções dentro do Irão, e existem várias do campo democrático, não passam por aí. Eu percebo a lógica do filho do Shah, e vale a pena dizer que é o herdeiro de uma dinastia em que, nos últimos tempos, o Shah da Pérsia, por muito isolado que tenha ficado, por muito triste que tenha sido o seu percurso no exílio, com os americanos a puxar-lhe o tapete e apenas o Anwar al-Sadat do Egito a dar-lhe guarida, não era uma figura simpática, era um ditador, com uma sinistra polícia política, a SAVAK, a famosa SAVAK, e os ditadores, vale a pena dizer, nunca são, eu diria, nunca é apagada a sua imagem, porque a seguir vem um regime pior. Quer dizer, vamos lá ver, este regime atual, não sei se é pior nem melhor do que o anterior, mas o anterior era péssimo, e é sobre isso que estamos a falar. Este senhor que agora apareceu quer, digamos, aparecer como uma espécie de sucessor de um regime péssimo. Não parece que vá ter grande sucesso e nem parece sequer que os americanos, onde ele está, ele vive nos Estados Unidos, estejam, digamos, a prepará-lo. O tempo das monarquias levadas de avião para um país, para tomarem conta do país, como aconteceu com Bokassa, na República Centro-Africana, mandado diretamente de Paris em aviões, onde a França mandava já o governo feito. Esse tempo já passou e, portanto, não parece que haja grande espaço. Há setores democráticos
no Irão, com projetos democráticos no Irão, digamos, seculares também, como este, que têm uma perspectiva mais moderna da vida política e, portanto, digamos, a serem substituídos os ayatollahs, coisa que daria uma guerra civil dentro do Irão, vale a pena lembrá-lo, as coisas naturalmente não iriam para as mãos do filho do Shah. Claro. Já que falámos dos Estados Unidos, embaixador, permita-me que lhe faça a seguinte pergunta. Donald Trump organizou tudo isto sem nada dizer ao Congresso, e, portanto, ali do ponto de vista de política interna, Trump também poderá ter um pequeno sarilho. Já se fala, inclusivamente, na tentativa de impeachment, sendo certo que Trump já sobreviveu pelo menos a dois e, portanto, deve ser para esse, deve estar muito pouco preocupado com isso. Mas de alguma forma, pergunto-lhe se sim ou se não, qual é a sua opinião? De alguma forma, Trump saiu um pouco abalado, fragilizado internamente, depois de assumir toda esta guerra, temos que lhe chamar assim, sem nada ter dito ao Congresso, não lhe parece, embaixador? Não, António, a sensação que eu tenho, Trump usou um mecanismo que existe na Constituição americana, que é, digamos, o poder do presidente perante uma ameaça do exterior. E, Isso serve tanto para lançar uma guerra como para ir em busca de imigrantes, não é? exatamente, quer dizer, Trump tem essa facilidade. Nós temos que perceber uma coisa: o presidente americano, no quadro mesmo do presidencialismo à escala internacional, tem um papel único e uma força única. E é mais do que evidente que Trump ultrapassou esses poderes e ultrapassou os poderes do Congresso. Dito isto, vale a pena lembrar também que já no passado Barack Obama fez o mesmo e Bill Clinton também fez o mesmo, em determinadas circunstâncias. E, portanto, os Estados Unidos dão ao seu presidente esta margem. Ter um impeachment é praticamente implausível. Agora, nós temos que perceber o seguinte: Trump está a caminhar, passaram, parece que Trump está lá não sei quanto tempo, há 6 meses, e nem isso, desde que tomou posse do seu segundo mandato. Mas vai haver eleições em novembro do próximo ano, e essas eleições acabarão por refletir para toda a Câmara dos Representantes e para um terço do Senado, digamos, o estado psicológico dos votantes. E veremos então, particularmente se a situação económica não melhorar e se os fatores, digamos, que normalmente condicionam o eleitor americano não melhorarem, não é a política externa que atira abaixo um presidente ou que faz subir um presidente. A política externa. Mas, de facto, aí, se me permite que eu interrompa, embaixador, essa é também uma questão que pode ter repercussões internas, isto é, a guerra, se houver uma crise petrolífera, se o Estreito de Hormuz for fechado, provavelmente a incipiente retoma da economia norte-americana poderá ser colocada em causa, e os americanos, daqui por uns meses, passarão a ter menos dinheiro no bolso, que é verdadeiramente o que importa para as eleições de novembro. É verdade, mas o Estreito de Hormuz, por onde passam, vale a pena dizer, é o estreito à saída do Irão, de onde passa cerca de 20% do petróleo que é consumido mundialmente. Um, Fechar o Estreito de Hormuz é um pau de dois bicos, pela simples razão de que Pois claro, não fechar, fechar o Estreito de Hormuz deixa de fornecer petróleo a quem quer que seja e deixa de ter os réditos do petróleo que tem através dos seus acordos de natureza claro. internacional. Por outro, e em particular com a China. A China é um grande dependente do petróleo iraniano e deve ter mandado todos os sinais possíveis ao Irão para o Irão evitar ter essa ação de natureza militar, que ia custar muito. Seguramente que uma esquadra americana ia avançar por ali para dentro, íamos ter ali uma guerra mais complicada para o Irão. O Irão sabe também medir estas coisas e vale a pena nós lembrarmos que nesta guerra, da mesma maneira que já tinha acontecido nos ataques entre Israel e o Irão, aqui há uns meses, em 2024, lembramos-nos bem, depois de Israel ter ido assassinar a Damasco uma figura militar iraniana que estava na embaixada, e o Irão fez um conjunto
de bombardeios, de envio de mísseis para Israel, que mataram muito pouca gente, se é que mataram alguém nessa altura, mas avisaram, inclusivamente, que iam os mísseis. Esta guerra também, António, vale a pena dizer, há aqui um fator coreográfico extremamente interessante. Tudo indica que os Estados Unidos avisaram os iranianos a tempo de que iam bombardear os 3 centros nucleares que o Irão tinha. Tudo indica que, na sua retaliação a essa ação, os iranianos avisaram os Estados Unidos para retirarem homens e bagagens e aviões do aeroporto, da base aérea que tinham, que têm no Catar, que foi bombardeada pelos iranianos, praticamente sem qualquer efeito. Isto é, não morreu ninguém, ninguém ficou ferido e até os efeitos materiais são mínimos. Os iranianos bombardearam essa base com 19 mísseis para corresponder aos 19 mísseis que os Estados Unidos tinham enviado para o Irão, onde efetivamente destruíram grande parte das estruturas de apoio à questão nuclear. Estamos aqui numa guerra de algum teatro. E esse aspecto também não deixa de ser interessante. Nós vivemos num mundo com um equilíbrio de gestos, e o Irão, digamos, eu acho que quer mostrar alguma ação junto à sua população, mas por outro lado também não quer, digamos, que isso vá demasiado longe, porque sabe-se que, por exemplo, se a sua retaliação face aos Estados Unidos, que não podia deixar de ser, como eles dizem, pela simples razão que os Estados Unidos bombardearam o seu território, se tivesse ido mais longe, os Estados Unidos faziam uma contra-retaliação e provavelmente a vida do Ayatollah Khamenei e coisas do género desapareceriam. Há aqui um jogo que, neste caso, e vale a pena, a ironia vai por aqui, é moderado pelo Qatar. Ora, o Qatar é o país onde está a base militar americana que o Irão bombardeou, avisando que ia bombardear e para tirarem de lá os aviões e o pessoal. O Qatar, imediatamente depois disso, violentamente, dizendo que se reservava o direito de reagir fortemente de natureza militar, o que não o fez. O Qatar é o mediador entre o Irão e os Estados Unidos para o encontro da solução, aparentemente, que estava à época que estamos a gravar este programa, que é na terça-feira, uma solução de cessar-fogo que deverá ser implementada entre o Irão e Israel. Estamos aqui a ver um jogo de sombras em que cada um tem várias faces. Claro. Obrigado, embaixador. Vamos fazer aqui o segundo intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida para a terceira parte. Até lá, obrigado. Bem-vindos à terceira parte de A Arte da Guerra, desta vez para nos recordarmos que, entretanto, há mais países no mundo para além dos Estados Unidos e do Irão e que 32 deles formam uma coisa chamada NATO, que está por estes dias em cimeira. Hum, Como é que vê toda esta questão, da ligação entre aquilo que pode acontecer no Médio Oriente e o que a posição da NATO? Sendo certo que há quem diga, parece uma questão um bocadinho extravagante, mas há quem diga que o ataque a uma base militar norte-americana, isto é solo norte-americano, poderia ser suficiente para despoletar o artigo 5º que diz sobre esta matéria, embaixador. Não, não é suficiente. Uma base americana no exterior não é território americano. Sei lá, hoje em dia, se Trump pedisse para invocar Certo, o artigo 5º, provavelmente metade da NATO ia atrás. exato. E, portanto, não parece que isso possa funcionar nessa base. E, aliás, a questão só foi suscitada, digamos, no plano puramente jurídico. Uh, os Estados da NATO estão, digamos, o seu único objetivo nos dias de hoje é serem simpáticos para Trump. Certo. Está em pânico que Trump possa, confirmando alguma linguagem do passado, sair da NATO. E, portanto, esta cimeira da NATO que tem lugar na Haia é uma cimeira a agradar a Trump. E, em particular, é uma cimeira em que os países procurarão nem sequer trazer para o terreno aquilo que irrita Trump. E isso chama-se Ucrânia e chama-se Zelensky. Zelensky, pela primeira vez, desde há muitos anos, desde há
há vários anos, não é convidado para uma cimeira da NATO. Quer dizer, vai jantar com o rei na véspera, não sei o quê, mas depois não está na cimeira para Trump não se encontrar com ele. E, portanto, para nós vermos numa Europa que vive permanentemente preocupada com a Ucrânia, que tem a Ucrânia como elemento essencial, que vive preocupada com a ameaça russa, que acha que se objetiva na Ucrânia, faz esse favor a Trump, prova-se bem como é que está essa Europa. E essa Europa vai para esta cimeira, esta é a cimeira do burden sharing, esta é a cimeira da partilha de responsabilidades. O burden sharing é uma discussão grande que anda há dezenas de anos dentro da União Europeia sobre como é que se paga a segurança europeia. Os americanos andam a dizer há vários anos que esta segurança europeia é demasiado paga por eles e os europeus vão, digamos, andando para a frente e tentando fazer esquecer o assunto. Trump levou a questão agora longe e diz: eu quero que os europeus paguem 5% do seu PIB, do seu orçamento, peço desculpa, para efeitos defesa militar e todo o conjunto de despesas que estão associadas. E os europeus querem satisfazer Trump e vão satisfazê-lo tentando uma vigarice, vamos utilizar a expressão certa, tentando uma vigarice, uma jogada contabilística. Vão dizer, nós estamos dispostos a ir até 3,5%, alguns países da NATO já estão nesse limite no passado, Portugal ainda não chegou sequer aos 2%, e no resto das despesas, aquele 1,5% que significa, além dos 3,5% para material militar, esse 3,5% seria para material militar, para equipamento, para o hardware tradicional e também para pessoal, etc., pedem que esse 1,5 seja para coisas conexas. E as coisas conexas são tudo. São estradas, são serviços de emergência, são o Serviço Nacional de Saúde, são as questões de proteção civil, os bombeiros, os incêndios, os mares, as questões dos drones para esses efeitos. Enfim, há um conjunto variadíssimo de coisas que se podem meter por ali. E, portanto, vamos lá ver se Trump compra esta conversa, que varia de país para país. O país que foi mais claro nesse aspecto foi a Espanha, Exatamente. que disse que não conseguia chegar aos É que 5%. estava pouco Porque, interessado em fazê-lo, aparentemente. pois, e foi possível encontrar uma linguagem que diz que a Espanha vai tentar não sei o quê, mas depois não vai conseguir, etc. Portanto, estamos nesta fase. Vamos ver como é que Trump compra isto. Há uma coisa com que Trump se pode satisfazer no fim disto tudo. É dizer, pronto, ok, então vocês se calhar não vão gastar tanto, mas o que gastarem, comprem material americano. E comprem os F-35 e comprem o nosso material. E, portanto, a Europa, que achava sempre que a sua salvação era a manutenção de uma política de defesa autónoma, de um conjunto de valências que trouxessem a sua autodeterminação do seu futuro, não, vai cair por esta via. Na mão dos americanos. Porquê? Porque sabe que não tem alternativa. Porque não há capacidade europeia de montar uma estrutura de segurança e defesa a tempo daquilo que a Europa considera ser a preparação que a Rússia estará a fazer para o futuro, e por isso mesmo vai continuar na mão dos americanos. Isso não deve desgostar os americanos, que agora ficam com a faca e o queijo na mesma mão. Exatamente. A questão interessante e um pouco estranha é que a única hipótese que a Europa tem de se livrar desse cinturão de segurança era mesmo os Estados Unidos serem da NATO. Sim, António, mas os Estados Unidos não vão sair da NATO. E vou-lhe dizer mais: nunca a Europa conseguirá uma unidade contra os Estados Unidos. Claro, Nunca será possível uma unidade dos países europeus contra os Estados Unidos. Há países europeus, nomeadamente os países do leste europeu, aqueles que vivem com a ameaça russa ali ao lado, que acham que os Estados Unidos são verdadeiramente o único recurso que a Europa tem em caso das coisas correrem mal. Não é necessariamente alguém em Bruxelas e o Sr. Mark Rutte agora à frente da NATO. Os Estados Unidos sabem que a NATO significa, os europeus sabem que a NATO significa Estados Unidos e vice-versa. E, portanto, sabem que se a NATO desaparecer, eles ficam realmente numa posição bastante mais frágil, a acreditar nas ameaças, na leitura que têm da ameaça russa. E por isso claro. mesmo, porque não têm outra opção, e eu agora vou ser completamente claro, não têm
em cima da mesa nenhuma outra opção que não seja de natureza militar e de contenção russa, isto é, não tem nenhuma opção de negociar com a Rússia, num quadro de apaziguamento como aquele que se fez no final da Segunda da Guerra Fria, a Europa está necessariamente no caminho para o armamento. Portanto, o Sr. Marco Rutte disse uma coisa fantástica, eu não sei se as pessoas ouvem bem, que é estamos para uma Europa mais eficaz, uma Europa mais justa, peço desculpa, uma NATO mais eficaz, uma NATO mais justa, uma NATO mais letal. Quer dizer, a expressão letal significa matar. Quer dizer, não sei se isto funciona bem aos ouvidos da generalidade dos países europeus, mas enfim, se é este o caminho, é este o caminho, quer dizer, e portanto a Europa tem uma grande, e a NATO tem uma grande vantagem, é que são países democráticos e são países onde as decisões se tomam com o apoio da população, coisa que não acontece do outro lado lá. E por isso mesmo, isso torna a NATO mais frágil, porque significa que está nas mãos do estado da opinião pública dos seus 32 países. Isso é um ponto importante e a NATO decide por unanimidade. Embora nós saibamos hoje que essa unanimidade às vezes é um bocadinho forçada e que a pressão sobre alguns relutantes acaba por ter algum efeito. E por isso mesmo nós estamos numa situação complexa, mas estamos numa situação de dependência contínua e não cortada da Europa, a NATO europeia, face aos Estados Unidos. Claro. Obrigado, embaixador. Vamos crer que tudo isto que acabou de ser dito não será rapidamente ultrapassado pelos acontecimentos. Provavelmente não. Mas ficaremos atentos até à próxima semana. Continua a seguir-nos nos sites do Jornal Económico e nas redes sociais, onde encontrará a Arte da Guerra disponível desde o primeiro número. Obrigado, embaixador. Obrigado por nos ter seguido e voltamos para a semana com mais a Arte da Guerra. Até lá.